Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Cura Pelas Mãos. Como vocês sabem, o Projeto Cura Pelas Mãos ele acontece toda segunda-feira às 20 horas, mas excepcionalmente essa semana nós estamos fazendo a semana, todos os dias nós estamos fazendo um episódio aqui para vocês. E o objetivo desse projeto do projeto Cura Pelas Mãos é abordar temas relevantes ao universo da espaterapia para ajudar você, profissional, a cumprir a sua missão de vida, ser uma referência nesse mercado e realizar o seu sonho de viver de massagem. O tema dos episódios do projeto Cura Pelas Mãos dessa semana tem sido a consultoria de spa-terapia. Eu acredito que todos nós temos uma trajetória e nós podemos tanto ensinar o outro com as nossas experiências, como também aprender com aquilo que o outro já vivenciou. Então, a consultoria de spa-terapia tem como objetivo compartilhar com vocês histórias, resultados, tirar dúvidas e principalmente inspirar uns aos outros com novas ideias. Eu acredito que não há nada mais enriquecedor do que a possibilidade de você assistir um bate-papo de pessoas que possuem as mesmas dores e dificuldades que as nossas e que também buscam alcançar os mesmos sonhos e os mesmos objetivos. Lembrando sempre que você pode mandar aqui nos comentários as suas dúvidas, que nós vamos fazer o possível para respondê-las, tá? E antes de eu chamar aqui a minha convidada de hoje, que é aluna do Método Natália Tanaka, quero lembrar vocês que hoje é o último dia para as matrículas do treinamento do Método Natália Tanaka, a turma 10. Quem aqui é aluna da turma 10 que já se inscreveu e está participando aqui, manda para mim aqui um hashtag 10. Ou se você é aluna de outra turma, manda para mim aqui o hashtag, o número da sua turma, para eu saber que você tá por aqui. Aproveita também para clicar aqui no coraçãozinho e nesse triângulozinho aqui no avião, clica lá e compartilha para pelo menos 5 contatos seus que podem se beneficiar desse conteúdo. Então, vou só rapidamente, antes da gente começar a consultoria, explicar um pouquinho sobre o treinamento do Método Natália Tanaka para quem ainda não fez a sua matrícula, para quem está na dúvida ou para quem nunca nem ouviu falar e está participando aqui pela primeira vez. O treinamento do Método Natália Tanaka é o meu curso online, onde eu ensino você a transformar a vida dos seus pacientes, promovendo cura para dores físicas e emocionais. Eu vou te ensinar a tratar desde casos simples, como um torcicolo, uma contratura muscular, uma tendinite, até casos mais complexos, como uma fibromialgia, uma dor miofacial, problemas cardíacos, diabetes, enfim, eu vou mostrar para vocês o mar de possibilidades que nós temos e que a gente pode atuar promovendo a cura dos nossos pacientes através do toque. Então, se você é fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista, biomédico, educador físico, enfermeiro, técnico, terapeuta ou qualquer outro profissional da saúde que quer ampliar os seus conhecimentos, ou mesmo que você não seja da área da saúde, mas você quer ingressar nessa carreira terapêutica e dessa forma encontrar um propósito de vida para você, vem participar comigo então dessa turma 10 do Método Natália Tanaka. Rapidamente, vou fazer um resuminho aqui do que vocês vão encontrar lá nesse curso. São 6 módulos, tá? No primeiro módulo eu ensino para vocês os fundamentos do Método Natália Tanaka, onde eu vou falar sobre o poder do toque, os efeitos que o nosso toque desencadeia no organismo dos nossos pacientes, quais são os benefícios que a gente pode promover, quais são as indicações, as contraindicações, vou explicar diversas condições patológicas onde a gente pode estar atuando e promovendo cura e qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Vou falar das contraindicações, das possíveis reações ao tratamento. Então, esse é o módulo 1. No módulo 2, a gente aborda sobre o ambiente, onde eu vou te ensinar a criar um ambiente para atender o seu paciente, já que o seu ambiente de trabalho vai emitir uma mensagem subliminar que vai potencializar os seus resultados, tá? No módulo 3, o terceiro, a gente fala do terapeuta. Nesse módulo eu vou te explicar como você deve cuidar da sua saúde física e mental. Vou dar dicas de posturas que você deve adotar durante os seus atendimentos a fim de preservar a sua saúde física. A gente vai falar também sobre a sua apresentação,
o seu comportamento, né? Tudo isso vai influenciar para que você consiga oferecer para o seu paciente uma experiência única, diferenciada, muito superior à do seu concorrente, para que ele te escolha pela experiência que você oferece e não pelo preço que você cobra. Módulo 4, a gente vai falar do paciente. Nesse módulo eu vou falar para vocês como criar conexão com o paciente de vocês, da importância de vocês transmitirem para o paciente de vocês segurança, confiança, porque isso é que vai determinar você ter resultados positivos com seus pacientes ou não. E no módulo 5 vou te ensinar a prática. Vou te mostrar na prática os 4 protocolos essenciais do método Natália Tanaka, que são as massagens Soft, Fit, Life e Detox. Cada uma com uma finalidade relaxante, desportiva, estética e terapêutica, tá? Já no módulo, falo para vocês todos os produtos que eu uso, os benefícios de cada massagem, para quais casos cada uma delas é indicada, tudo bem detalhado. E no módulo 6, que é o módulo bônus, vocês vão ter 5 bônus. O primeiro bônus, eu vou dar para vocês todo o meu material de ficha de presença, contrato de prestação de serviço, plano de tratamento, ficha de avaliação, tudo para você já sair usando com seus pacientes na sua clínica. No bônus 2, eu vou dar para vocês 4 webinários ao vivo, onde eu vou trazer muito mais conteúdo e também dar a oportunidade de vocês falarem diretamente comigo, ao vivo, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. No bônus 3, é uma comunidade fechada no Facebook, para vocês compartilharem dúvidas, onde eu respondo pessoalmente cada uma das dúvidas, e um grupo no WhatsApp, para você trocar experiências, resultados, trocar ideias com as outras alunas. Bônus 4 é a gestão. Eu vou te ensinar como precificar o seu serviço, quanto você deve cobrar pelo seu atendimento, quantos pacientes você tem que atender para manter o seu negócio aberto, qual que é o seu ponto de equilíbrio, seus custos, suas despesas, como ter metas de faturamento. E no bônus 5, eu dou para vocês um curso de marketing digital do zero ao avançado. Vou ensinar tudo para vocês, como usar as redes sociais, o que publicar, como publicar, que conteúdo postar e, por fim, ainda vou te ensinar como fazer campanhas de impulsionamento para você aumentar o alcance dessas suas publicações e atingir o seu público-alvo. Então, tudo isso você vai tá adquirindo no treinamento do método Natália Tanaka, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre que nós temos mais 4 horinhas, as matrículas fecham, e eu não sei quando eu abro uma próxima turma, porque eu me divido entre o atendimento dos meus pacientes, fazer webinários ao vivo com as alunas, né, que já são alunas, fazer lives, postar conteúdo nas redes sociais, enfim, a minha agenda é super lotada, então eu não consigo programar uma próxima turma. Então, se você não quer perder essa oportunidade, corre lá. E quero compartilhar com vocês que eu estou muito feliz com o resultado dessa turma. No primeiro dia, nós já tivemos 50% das vagas vendidas, foi um sucesso de vendas esse curso. Lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia, então quero mais uma vez deixar aqui a mensagem que, para quem está aí reclamando, lamentando pelo período que nós estamos vivendo, eu estou abrindo aqui para vocês os meus números, mostrando para vocês assim, que nós batemos recordes de venda do curso no meio de uma pandemia, e estou a semana inteira aqui trazendo para vocês exemplos e depoimentos de outras profissionais que também estão tendo resultados extraordinários no meio de uma pandemia. E hoje, para participar aqui comigo, eu trouxe mais uma aluna, vou chamar ela aqui. Olá, boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem com você? Bem com você, Natália? Tudo ótimo! Então Seja tá bom. muito bem-vinda a essa Obrigada. live.
Te agradeço por ter separado um tempinho aí dentro dessa correria que você está passando para vir Eu quem aqui agradeço. compartilhar um pouquinho da sua história, da sua jornada, e tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, assim como todas as outras alunas que passaram aqui durante essa semana. Eu recebo várias mensagens elogiando, agradecendo. Então, seja muito bem-vinda e quero pedir para você começar se apresentando. Fala aqui para o pessoal seu nome, a sua idade, de onde que você é e a sua profissão. Por favor, Dri. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É uma honra poder participar da sua live. Meu nome é Driele, eu tenho 32 anos, sou fisioterapeuta, moro na cidade de Bauru e atuo na área de estética e massagem há 18 anos. Vamos então começar compartilhando aqui para o pessoal como que foi esse seu início. Faz quanto tempo que você já é formada? Eu me formei em 2011 em físio. Então já faz 9 anos, né? Isso. E como que você decidiu iniciar nessa carreira ou nessa profissão? Você já tinha, você percebia assim que você tinha algum dom, alguma habilidade? Como que você fez essa decisão? Então, na verdade, quando eu era pequena, a minha mãe tinha uma clínica de estética e depois ela desfez sociedade, só que eu cresci nesse meio. Daí, quando eu estava com os meus 13 anos, meus pais se separaram e aí eu fui morar com a minha avó. Nessa época, eu tive que começar a trabalhar e eu recebi a oportunidade de começar a trabalhar na clínica. Somente como auxiliar, na época. Eu auxiliava uma coisa aqui, uma coisa ali, e só que eu fui entrando nesse meio. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a fazer cursos pequenos, aquilo que eu puder, na época era permitido, agora tem uma idade mínima de 16, mas naquela época, 18 idade, era mais liberal, né? E nisso eu comecei a me envolver cada vez mais. E eu sempre tive uma paixão por massagem em si, né? Eu amo tratamento estético, mas eu sempre tive uma paixão por massagem. E aí, depois eu fui fazendo curso de estética. Quando eu acabei o ensino médio, eu optei por fazer fisioterapia para mim continuar nesse ramo. Eu entrei na fisioterapia em 2006. Eu entrei numa faculdade que não me agradou muito na época, eu dei uma desanimada. Fiz um ano só, 2007 eu parei falando que eu queria desistir. Em 2008 eu conheci uma outra faculdade, aqui da minha cidade mesmo, e voltei a fazer. Eu trabalhava das 7 da manhã às 2 da tarde, fazia a faculdade das 5 às 20 para as 11. Aí foram mais 4 anos de faculdade. Quando eu acabei, eu queria me especializar. Aí eu fiz saúde da mulher na Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. Aí eu trabalhava durante a semana, ia para São José, saía daqui de madrugada, ia para São José no sábado, fazia bate e volta, voltava no sábado à noite, e assim ia meu ritmo, sempre. E aí eu me formei lá, fiz pós-graduação lá em saúde da mulher, e continuei atuando aqui. E aí você continuou nessa clínica onde você já estava desde os Sim, seus 14 anos. desde os 13. Desde os 13, Isso, mas essa não era a clínica que a sua mãe tinha, já era uma outra. Na verdade, foi sociedade com a minha mãe, essa clínica onde eu trabalhava. Ah, tá. E aí eu continuei nessa clínica desde 2000, desde os 13, agora eu tô com 32, foram 18 anos. Eu fiquei na clínica até final de março deste ano, quando entrou a pandemia e eu fui demitida. Aí eu saí Mas da a clínica. clínica é da sua. A sua mãe tem sociedade ainda? Não. Minha mãe saiu, eu entrei depois que minha mãe Ah, você saiu. entrou depois, Depois. entendi. Depois. E você lembra assim, quais eram e quais foram as suas dificuldades no dia a dia nessa clínica? Não sei, antes de você se formar, você chegava a atender pacientes ou você só auxiliava? Então, no começo eu só auxiliava, depois eu fiz curso de estética, aí eu já atendia.
Ah, tá. Aí eu continuei atendendo e depois que eu fui fazendo faculdade, enquanto eu não estava formada, mas eu tinha formação em estética. Ah, E tá. aí eu Tá. fiquei atuando na área como esteticista mesmo. Uhum. E depois eu fiz a fisioterapia e continuei atuando. Na princípio, meu intuito era fazer faculdade. Daí eu pensei, vou fazer faculdade, vou partir para alguma coisa dentro da fisioterapia em si. Mas aí eu me formei e eu falo que o que eu faço com muito amor. Então, assim, eu tenho muito prazer de fazer o que eu faço. E eu não consegui sair, continuei até hoje. E você lembra quais foram as dificuldades que você enfrentou, principalmente no início? Apesar de que você, né, já foi crescendo Sim. lá, começou auxiliando, mas você tinha algumas dificuldades que você lembra? Então, no início, não, porque era muito prazeroso para mim estar lá e era uma oportunidade. Então, foi numa época difícil da minha vida. Então, estar lá para mim era maravilhoso. Tipo, não tinha nada que naquele momento me fizesse ter dificuldade, porque para mim estar lá era um refúgio na época e era para mim era muito bom. Então, assim, no início eu não tive nenhuma dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi nos meus últimos 2 anos. Porque nesses últimos 2 anos eu me tornei mãe, e aí eu trabalhava demais lá. E aí, quando eu me tornei mãe, a gente se torna mais limitada em tudo. E por mais que eu amasse o que eu fazia, já estava assim, um amor com uma obrigação. Ao mesmo tempo que eu amo, mas ao mesmo tempo eu não estava mais feliz. Só que eu também não tinha coragem de abandonar. Para mim, eu tinha uma crença muito limitante de que se eu saísse de lá, eu não ia conseguir ganhar o que eu ganhava lá, eu não ia conseguir crescer, eu não ia conseguir ter oportunidades. Então, eu me limitava muito ao pensamento de que só poderia ser a funcionária, apenas. Tá. Antes da gente contar esse episódio, essa passagem na sua vida, que acredito que muita gente que está nos assistindo, né, pode estar na mesma situação e você pode inspirar, né, e ajudar muita gente. Você lembra quais eram os seus sonhos quando você começou a trabalhar nessa clínica ou quando você optou fazer a faculdade de fisioterapia? Quais eram os seus objetivos, seus sonhos, seus projetos? Então, quando eu estava com 13 anos, que eu tive uma passagem meio turbulenta na minha vida, foi a separação dos meus pais. Então, eu ir morar com a minha avó me fez pensar de que eu tinha que crescer, que eu precisava crescer como pessoa, eu precisava pensar no futuro meu. Então, meu objetivo era crescer como pessoa e conseguir alcançando os meus objetivos. Então, meu sonho era ter meu carro, a princípio, ter alguma locomoção para ter, né? Primeiro eu consegui minha moto, depois que eu fui conseguir comprar carro. Aí, a princípio, eu também, antes de eu poder comprar isso, meu sonho era fazer faculdade, que eu queria muito fazer faculdade, depois foi o carro, depois meu sonho era, por eu morar com a minha avó, eu tinha, assim, muito foco em querer ter meu apartamento, na época. Então foi tudo assim, com muito foco. Aí, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade de eu conseguir, e assim eu fui crescendo. E não foi fácil, ainda não é fácil, mas eu acho que quando a gente tem foco, objetivo, as coisas se tornam um pouco mais fácil. Então, assim, não que eu não tive dificuldade, eu tive várias dificuldades. Eu tive momentos de que chegou a ponto de eu falar assim, como que eu vou pagar minha conta amanhã? Chegou a ponto de eu não saber o que eu ia fazer, de medo, de insegurança. Eu tive várias dificuldades, mas assim, a minha fé em querer crescer, ser melhor, ter alguém na vida, era muito maior que o meu medo. Então, assim, eu tive muito foco, eu sempre tive muito foco, assim, naquilo que eu queria na minha vida. E eu acho que o maior pensamento meu que hoje eu tenho é que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, por mais difícil que a gente consegue vencer. E assim, eu faço o que eu faço com muito amor. Eu não vou trabalhar, eu não saio da minha casa nem um dia com obrigação. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor. Eu faço o que eu faço com muito amor. Eu tenho muito prazer em trabalhar com o que eu trabalho.
Legal. Você conseguiu pagar sua faculdade, comprar primeiro sua moto, seu carro, tudo com o seu trabalho, você Então, mesma? eu, primeiro ano, eu que paguei minha faculdade. Só que na época eu ganhava muito pouco, né? E eu ganhava um salário bem baixo. Aí eu parei um ano também, porque eu também tinha essa vontade de ter alguma coisa para me locomover, adolescente, eu tinha na época 17 anos, né? E aí eu parei um ano. Quando eu voltei na faculdade que eu voltei, eu não tinha condições de pagar essa faculdade, porque para mim ficava muito pesado. Aí na época, quem pagou a minha faculdade para mim poder fazer foi minha tia. Ela pagou Uhum. minha faculdade, eu consegui fazer faculdade, porque com o que eu ganhava não dava para mim pagar a faculdade, me sustentar, meus gastos, eu não conseguia me manter na época. Tá, você teve uma ajuda, né? E Tive. em algum momento desses perrengues, você pensou em desistir? Ai, assim, não que eu tenha pensado em desistir assim da profissão, mas assim, eu passei momentos que eu pensei em desistir para assim, tentar ver se eu tinha algo melhor. Mas assim, eu tinha paixão pelo que eu fazia. Então, o que sempre me segurou e eu ter ficado tanto tempo na clínica onde eu trabalhava também, foi porque eu tinha medo de sair e não dar certo e eu gostava daquilo. Eu pensava, o que eu vou fazer se eu não trabalhar com isso, né? Minha formação é nisso, eu gosto do que eu faço. Então, assim, pensar em desistir 100%, não. Eu pensei em desistir na época da faculdade, porque era puxado para mim, porque eu trabalhava e estudava, era uma faculdade semi-integral, e eu pensei em várias vezes na hora da dificuldade, assim, porque eu via todos os meus amigos estudando, eu não tinha esse tempo. Daí eu via todo mundo tirando 10 e eu não conseguindo tirar 10 porque eu trabalhava, estudava, não tinha tempo para estudar. Tinha vezes que eu tinha 3 provas num dia e eu entrava em desespero. Mas desistir, assim, não, 100% não. Desanimei, mas desistir não. E o que que você fazia nessa clínica? Só a parte de estética ou você trabalhava também com as massagens? Como que era? Nessa clínica eu trabalhava com tratamentos corporais e faciais e massagens. Eu fazia limpeza de pele, todos os tipos de tratamento corporal e massagem também. Tá. E por que que você acha que por tanto tempo você foi ficando nessa clínica antes de acontecer essa situação da pandemia e te mandar embora? Em algum momento você tinha a vontade, o desejo de ter essa autonomia, de ter o seu negócio e sair da clínica? Já te passava pela cabeça ou Não, nem já passou, várias vezes passou na minha cabeça. Só que foi o que eu falei para você, aquela insegurança de saber, ai, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E o medo de sair depois, ai, vai que as portas se fecham e não dá certo. Então, na verdade, o que mais me pegava não era assim, era insegurança. Porque muito tempo trabalhando no mesmo lugar e querendo lá, eu era uma funcionária mais velha. E fora o meu trabalho, eu tinha um cargo de confiança. Então, assim, tudo isso me prendia. Eu pensava, nossa, eu vou abandonar. E, assim, em 18 anos, eu fiz uma cartela de clientes na clínica muito grande. Criei vínculos de amizade muito bom. Assim, que eu carrego ainda isso, né, para mim, na minha vida. E isso também me prendia, né? Me prendia, assim, as clientes, o ambiente, que eu gostava muito. Eu sou muito grata por tudo que eu passei lá dentro. Eu agradeço. Assim, por tudo que eu passei lá dentro, eu sou grata. Eu aprendi muito lá. Só que, assim, eu tinha vontade, porque meu horário era muito puxado. Eu cheguei a trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite. E aí, eu saía às 8 horas da noite, eu ia atender particular. Antes de eu casar, que foi em 2014, eu trabalhava das 7 da manhã e tinha dia que eu acabava às 0 da noite. Então, assim, era bem puxado. Só que eu fazia isso porque eu tinha um objetivo. Depois que eu casei, eu conversei, falei para ela que não dava mais para mim continuar nesse horário. Aí eu continuei das 7 da manhã às 6 horas da tarde e atendia das 7 da noite, das 6 da tarde até as 8 da noite. Quando eu engravidei, em 2018, em 2017,
Eu trabalhava enlouquecidamente ainda, trabalhei até uma semana, aliás, 5 dias antes de ganhar meu filho, eu estava atendendo. E quando meu filho nasceu, muita coisa mudou para mim. Porque, assim, meu objetivo e meu foco naquele momento era minha família. E, assim, eu pensei, não vou negar, assim, quando foi para eu voltar da minha licença maternidade, eu pensei em desistir, em não voltar, porque era puxado. Os primeiros dias para mim foi muito difícil, eu chorava porque eu tinha que ir, mas eu sabia que eu precisava. Quando eu voltei, ficou um pouco mais fácil, porque você está no convívio, você esquece um pouco daquilo. Mas, assim, eu também tive uma vantagem de que meu filho ficava a 2 quadras do meu serviço. Então, assim, tudo isso ajudou no meu psicológico. Para mim foi bem difícil no começo, quando ele nasceu. Só que o meu foco era minha família. E eu queria ter mais tempo com meu marido, com o meu filho. E aquilo começou dentro de mim criar sentimentos assim, de tristeza, porque eu precisava do meu serviço, mas ao mesmo tempo eu não estava mais feliz. Lá na E, clínica, pode falar. não, pode falar. E lá na clínica você era uma funcionária registrada, você tinha um Sim, salário fixo e ganhava mais comissão, ou era só não. Lá na fixo? clínica eu era registrada e só tinha meu salário fixo. E aí você tinha, mas aí você trabalhava mais horas do que Eu uma trabalhava. carga. Eu trabalhava Aí das ela, 7 da manhã às 6 da tarde. e aí tinha te pagava alguma hora extra, então, pelas horas Na a verdade, mais. não. Eu fechei um salário e esse salário se manteve. Ah, tá. Para Mas você eu não trabalhar ganhava hora dentro. extra. Isso. Uhum. Ô, Dri, e o que que você diria para pessoas que estão aqui assistindo a gente, que se encontram nessa situação, que talvez assim trabalham, né, em algum lugar, prestam serviço em algum lugar, em um espaço, e que desejam é, ter o seu próprio negócio, ter essa autonomia, empreender, mas que estão paralisadas e não conseguem dar esse passo por limitações, como você falou, essa insegurança, crenças. O que que você poderia dizer para elas? Então, eu tenho uma frase que a gente fala assim, que a gente é aquilo que a gente quer ser, né? Que se a gente não tiver objetivo, não quiser ter foco, não quiser crescer, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Eu fiquei muito tempo no mesmo lugar e talvez não foi um passo meu ter mudado a minha vida, mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo. Então, se isso aconteceu, é porque era para ser. Se eu não tive coragem, ele deu um empurrãozinho para mim. E eu acredito que a gente é capaz. Se você tem força de vontade, se você crê, se você tem prioridade, se você tem foco naquilo que você quer, você consegue. Eu não vou falar que é fácil hoje, não é fácil, mas é possível. Hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor do que eu vivi atrás. Então, assim, é super possível, é só você crer, é só você ir atrás e ter objetivo, porque não adianta também esperar cair do céu, porque não vai cair. E como foi quando você recebeu a notícia de que você seria demitida no meio de uma pandemia? Como que você reagiu? Foi difícil, foi bem difícil, porque assim, na verdade, quando ela me mandou embora com a promessa de quando tudo voltasse, me recontratar. Só que assim, quando isso aconteceu, eu sabia que se eu saísse, eu não ia voltar mais. Só que, assim, foi um baque para mim, eu não esperava tudo isso ter acontecido, eu não esperava que eu ia ser mandada embora. Então, assim, ninguém esperava, na verdade, tudo isso que está acontecendo com nós, né? Só que quando eu saí, eu fiquei alguns dias em casa. E assim, eu tive o prazer de desfrutar algo que eu nunca tinha vivido, que era curtir minha casa, curtir meu marido, curtir meu filho, não ter hora para acordar. Então isso foi me levando a ver que a vida era muito mais do que a clínica para mim. E eu comecei a curtir isso. E assim, isso para mim começou a ser muito prazeroso. E aí eu comecei a pensar, não, eu não vou voltar. Se eu sair, eu não volto mais. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, no meio dessa pandemia eu não vou poder alugar nenhum espaço. Não vou poder ter espaço, porque não vai poder trabalhar.
mas nós somos liberadas para atender na casa. Eu falei, vou atender home care. E como eu atendia antes, quando eu estava na clínica ainda, eu já atendia, então eu tinha assim, uma cartela de clientes que já me acompanhava e que eu tive que parar por causa de quando eu tive bebê. E aí, quando eu saí, mesmo na clínica, eu tinha muita cliente que eram clientes fixas minha, que era eu que atendia. Então eu falei assim, bom, chances de recomeçar eu tenho, basta ter coragem. E assim, mesmo assim, eu ainda tive medo. Só que eu tive empurrões, sabe? E antes de eu mesmo acreditar, é incrível que as pessoas acreditavam em mim. Meu marido sempre falava para mim tentar, que ia dar certo, não era para mim ter medo. Então, assim, eu falo que ele acreditou em mim, por exemplo, antes mesmo de eu acreditar, sabe? E aí, quando eu comecei a falar para essas clientes que eu tinha saído, que eu estava à disposição, eu não mandei mensagem para as clientes em si da clínica, eu mandei mensagem para as clientes que eu atendia, e eu falei, daí todo mundo, assim, as clientes começaram a pedir, quando você pode vir? Aí eu comecei a abrir agenda, abrir agenda, comecei a atender, em 2 semanas, minha agenda fez boom, assim, daí começou a vir cliente, e eu fechei minha carteira de clientes, assim, eu tô atendendo o dia inteiro, eu tô optando por não atender todos os sábados, então, assim, quando na minha vida eu imaginar que eu ia acordar um sábado na minha casa? Eu passei 18 anos saindo da minha casa 20 para 7, que eu entrava às 7 horas da manhã, 5 para 7, então, assim, hoje eu me possibilito fazer mais coisas. Hoje eu posso escolher fazer uma unha, que eu jamais poderia ter tempo, meu horário era muito corrido. Hoje eu posso fazer alguma coisa para mim. Então, assim, hoje eu me proporciono coisas que antes eu jamais teria. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque eu tenho tempo de qualidade e uma vida de qualidade, assim, de saúde, principalmente, assim, porque eu vivia estressada, eu vivia brava, porque quando você não está feliz com alguma coisa, você acaba descontando, ficando irritada. Então, hoje eu vejo o quanto eu estou vivendo melhor. Eu não me estresso, eu vou atender com prazer. Então, hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. E é engraçado porque enquanto você estava atendendo lá e estava naquele ritmo, meio que você leva uma vida tão no automático que você faz aquilo todo dia, nos mesmos horários, que você não você não tem tempo para refletir se aquilo tá bom, se você tá feliz. Você tem. É isso, você vira uma vida assim muito no automático, e é Com o que você falou, certeza. você se desgasta, você sempre está estressada. Só que como você tá lá dentro e nessa correria, parece que aquilo é o normal para você, né? Porque você já Exatamente. faz isso há tanto tempo e tá tão acostumado a fazer isso que você não enxerga outras opções, até porque você tá tão ocupada que não dá nem tempo de você planejar, né? Então foi muito bom essas semanas aí que você passou na sua casa, que você conseguiu enxergar outras possibilidades, porque quando a gente está dentro daquilo, fazendo aquilo todo dia, nos mesmos horários, naquela correria, atender. E era uma coisa que você gostava, atender os seus pacientes, Sim. cuidar. Só que você era limitada, né? Você não tinha uma autonomia para decidir sobre o seu tempo. Você tinha que cumprir aquele horário e ponto final, né? É engraçado que eu falo assim que eu não via o sol ir embora, eu não via nada. Se estava chovendo lá fora, eu não via nada. E era engraçado que eu vivia tão fechada que chegava no final de semana, eu queria sair. Eu não queria ficar dentro da minha casa. E ao contrário de mim, meu marido trabalhava na rua, trabalha, né, na rua. E aí ele queria ficar no final de semana dentro de casa. Nossa, eu queria sair, ele queria ficar dentro de casa. E engraçado mais ainda, porque hoje eu vejo que eu moro numa cidade a minha vida inteira e eu vim conhecer ela agora. Porque hoje eu atendo lugares que eu nem sabia que existia aqui. E a minha vida inteira eu morei aqui. Então, assim, eu vejo o sol nascer, eu vivo, eu vejo o céu, eu vejo a rua, eu vejo o movimento. E isso pode parecer bobeira, mas você viver enclausurado, você não vê nada. Você tem uma vida que te fecha no seu mundinho, sem ter a oportunidade de você ver o mundo afora,
é limitante também. A sua cabeça não cresce. Você vive naquele mundinho e achando que aquilo tá bom, e na verdade não tá. Você não cresce como pessoa. Então, eu descobri um mundo que eu nem conhecia. Assim, eu descobri locais, pessoas, porque depois disso, uma pessoa começou a indicar outra. Então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho um ciclo de clientes, uma cartela que, além de tudo de bom que está acontecendo, parece que Deus me mandou assim a dedos, porque é tudo muito prazeroso para mim. Eu sou muito bem recebida onde eu estou, assim, eu me sinto como se eu fizesse parte da casa, assim. Eu não tenho nenhuma cliente que eu me sinto diferente, para ser bem sincera. E muitas clientes que eram da clínica passaram a te procurar para você atendê-las home care? Como que foi? Ou são Então, novas clientes? as clientes que eu tinha fixas de massagem, a maioria eu tô atendendo. Só que a minha maior cartela de cliente não é de lá. Foram pessoas que foi surgindo através de indicações, me acompanhando, foi assim. Mas assim, eu tenho uma boa clientela que veio de lá, mas uma grande também clientela que não foi de lá. Essas foram de indicação mesmo. A maioria é indicação. Que legal. Bom, e aí, em que momento nessa trajetória você ficou sabendo do método Natália Tanaka? Então, quando eu saí da clínica, eu queria mudar. Porque eu gosto muito de renovar conhecimento, assim, eu acho que na nossa área pode ficar muito parada no tempo. Então, eu optei por procurar coisas novas. Aí, quando isso aconteceu, eu comecei a pesquisar métodos. E assim, eu gosto muito de trabalhar com dor. Uma coisa assim que eu tenho muito prazer, de trabalhar com massagem terapêutica. Aí eu comecei a procurar métodos que me encantassem, assim, que eu não queria nada muito normal, que todo mundo fizesse. Eu comecei a pesquisar, e eu comecei a pesquisar, começou a aparecer no meu Facebook o método Natália Tanaka. E aquilo foi aparecendo várias vezes para mim. E aí eu comecei a investigar, eu comecei a pesquisar, ver o que era, o que se tratava. Conversei com alunas que já tinham feito, achei alunas que já tinham feito no Instagram e que me falaram super bem do curso. E aí eu comecei a saber antes mesmo de abrir as inscrições, eu já estava pesquisando, né? Aí quando saiu o curso, eu fiz minha matrícula no primeiro dia. Eu falei, vou encarar. E aí encarei, e aí amei. E quando abriram as inscrições, você tinha algumas objeções? Você pensava assim, será que esse curso é para mim? Será que por ser online eu vou aprender? Não tenho dinheiro para comprar esse curso. Não tenho tempo para estudar. Tinha alguma objeção? Nossa, muitas. É Primeiro, mesmo, assim, compartilha aqui com a gente. porque assim, primeiro que era online, eu nunca tinha feito um curso online, assim, né? Segundo, que eu falava assim, será que eu vou conseguir aprender? Será que vai ser explicativo? Isso foi a primeira coisa. Segundo, que eu tinha saído, eu só tinha meu seguro-desemprego. Daí eu falei, como que eu vou pagar esse curso? Daí eu falei, vou pagar, será que eu vou conseguir uma prestação? Eu vou parcelar. Quantas vezes sair o curso, eu vou parcelar. Daí eu pensava, será que eu vou conseguir fazer, pagar? E se eu não tiver cliente? E se não der certo? E se a pandemia piorar e eu não conseguir trabalhar? E eu colocava tantos is na minha cabeça que eu falava, mas eu preciso arriscar, eu preciso evoluir. Acho que a gente é uma constante evolução. Daí eu falava, não, eu vou encarar. Daí eu parcelei em milhões de vezes o curso e falei, não, eu vou tentar. Eu vou tentar e vamos ver o que vai dar. E terceiro que eu ficava pensando, mas se eu não for capaz de conseguir aprender? Mas e se o que eu faço me limitou? Daí eu falava, não, toda vez que sai um curso que eu gosto, eu vou fazendo, eu consigo, o online eu também vou conseguir. E aí foi assim.
E o que que você diria para quem está aqui assistindo a gente, seja ao vivo ou que vai assistir a gravação, que tem também essas objeções, que quer fazer o curso, mas não sabe se vai ser capaz de aprender, se é possível aprender as técnicas através de um curso online, ou se a pessoa está pensando, nossa, estamos no meio de uma pandemia, será que eu devo fazer esse investimento? O que que você falaria para essas pessoas e o que que te fez, né, vencer todas essas objeções e realmente tomar a decisão de fazer esse investimento? Então, eu queria crescer, né? Então, o meu objetivo foi o crescimento. Mas eu acho que o que importa é o seu comprometimento. Assim, eu nunca nem falei isso para você nos nossos webinários, mas assim, o que me fortaleceu é assim, a gente fala, é só o método, né? Na verdade, não é só o método, porque nas consultorias que a gente tem, nos webinários que a gente tem, eu passei a confiar mais em mim. Eu passei a acreditar que eu era capaz de fazer aquilo, que eu podia dar o meu melhor, que eu podia ser melhor naquilo que eu fazia. E eu passei a acreditar que eu era capaz de fazer aquilo. Que por mais que assim, eu tinha bastante cliente na época, mas a gente fica com uma dúvida, né? Será que eu sou realmente capaz de fazer aquilo que eu faço? E quando eu entrei no curso, o curso, para começar, que ele é muito completo. Ele vem desde o teórico, ele dá base, mesmo para quem não está na área, ele dá uma base muito completa para você conseguir chegar no objetivo final do curso. E uma coisa legal também, que isso é difícil você encontrar, é que além do curso, para quando você tem alguma dúvida, assim, tem muito material disponível no YouTube também. Então, assim, eu vejo no grupo nosso, assim, as meninas, principalmente quando elas têm dúvida de alguma coisa, elas buscam sempre resultados no YouTube e encontram muitos vídeos teus. Então, assim, o curso independente, se você já é profissional, se você é iniciante, é super fácil de aprender. Você tem que ter foco, porque a maioria está em casa ainda, agora que estão voltando, senão você se distrai, você não faz. Muitas têm filho. Eu, por exemplo, a maioria das vezes, como você já viu em diversos webinários que a gente participou, eu faço muita coisa depois que meu filho dorme. Então, a maioria das vezes eu vou estudar 11 horas da noite, meia-noite. Então, assim, muitas das vezes eu participava do webinário com ele no meu colo. Isso é foco. Dificuldade vai aparecer para todo mundo, mas a gente precisa ter foco. E o curso é muito amplo, um conhecimento muito vasto, assim, tem muita coisa. Dá para aprender muito, é muito fácil, assim, para quem ainda fica na dúvida ou com medo, super vale a pena. É um dinheiro muito bem investido. Qual foi sua experiência com o curso online? É possível aprender os protocolos através de um curso online? Muito. É muito, assim, se você, é o que eu falei, tiver foco, é muito fácil. Porque você vai estudando, vai buscando conhecimento, e foi o que eu falei, é tudo um linguajar muito fácil. E o melhor é que o curso não é cansativo, porque são módulos, né? Então, vai passo a passo. Então, por exemplo, se você não consegue continuar agora, você para ali naquele vídeo. A hora que você voltar amanhã, o vídeo vai estar lá, você vai continuar da onde você parou, do módulo que você parou. Ai, cansei agora, daqui a pouco você volta. Assim, são vídeos curtos e muito bem explicados, assim, detalhadamente. Então, não tem como você não aprender, porque é muito fácil. Não tem como, é muito bom. E foi sua primeira experiência com o curso online, você Foi, falou. E foi. você viu vantagens que o curso online pode proporcionar quando comparado a um curso presencial? A maior vantagem que eu vejo num curso presencial, porque eu fiz outros cursos no meio da pandemia, eu também acabei fazendo outros cursos na área da estética. O maior, assim, aliás, eu acho que a maior vantagem disso é que se você surge dúvida, se surge uma incerteza daquilo que você está fazendo, você pode voltar quantas vezes for necessário para tirar aquela dúvida. Se você esquecer um método, você pode voltar quantas vezes. Se você está em dúvida de como fazer com a sua mão, você tem chance de voltar quantas vezes. Então, assim, para mim, a maior vantagem de ter feito o curso online é saber que aquele material estava para mim o tempo todo.
E que mesmo online não são todos os cursos que são assim, né? A gente sabe que não são todos, ele disponibiliza só no dia e depois não. Então, para mim, a maior vantagem de ter feito esse curso online foi o fato do material estar sempre disponível para você e ser de muito fácil acesso. Tá. E queria te perguntar se você compartilharia aqui algum caso clínico ou alguns em que você aplicou o método Natália Tanaka e que você obteve assim resultados impressionantes, ou porque a pessoa tinha essa dor há muito tempo, ela já tinha procurado diversos profissionais, se consultado com diversos médicos, já tinha tomado medicamento e nada melhorava. E você aplicou um dos protocolos, e aí eu quero que você até fale qual deles você aplicou, e que, assim, é como se você tivesse tirado a dor da pessoa com as mãos. Então, eu vou falar dois. O primeiro foi de uma paciente que ela tinha insônia, ela não conseguia dormir, e ela tomava remédio, e eu apliquei a Soft nela. E ela falou assim que foi a melhor experiência de sono que ela já teve na vida. E que ela falou que ela dormiu super bem, que ela conseguiu dormir a noite inteira. E, assim, ela amou. E assim, engraçado que você trabalha, eu já trabalhava outros métodos de massagem, mas o diferencial é que faz o sucesso da técnica, né? Então, assim, esse feedback para mim dela foi muito legal, porque no outro dia, a hora que ela acordou, ela conseguiu dormir até mais tarde, ela me acordou falando que eu tinha proporcionado a melhor noite de sono para ela da vida dela. E o que você acha que tem de diferença em relação aos outros métodos e protocolos que você aplicava antes? Então, a técnica, por mais, por exemplo, que eu faça outra massagem terapêutica, as manobras, os jeitos do modo de fazer, a técnica em si que é usada é diferenciada. Então, assim, o toque, aquilo que você passa na massagem, desde uma preparação até o atuar na técnica, é diferente. Às vezes o movimento, a sequência, alguma coisa que mude, alguns movimentos que muda, isso na sequência faz uma grande diferença. E outra que eu atendi também foi uma paciente minha que ela tinha dor no nervo ciático. Ela fazia muito tempo, ela tinha uma compressão, já tinha lesada na academia, e eu já trabalhava com ela há bastante tempo. E eu aproveitei para aplicar nela que ela estava treinando sozinha e ela estava sentindo dor. E ela falou assim para mim, eu atendi ela à tarde, e ela falou assim para mim que à noite mesmo ela já não estava sentindo mais dor nenhuma, e era uma dor crônica. E é desde então que eu tenho falado com ela todos os dias para saber como que tá. E ela falou assim para mim que o resultado foi maravilhoso. E sem contar que ela falou assim que ela relaxou muito. Ela falou assim, nunca fiz uma massagem que eu conseguisse relaxar tanto. Então eu acredito que, como eu falei, a técnica em si, o movimento que a gente atua através das mãos, é o que faz a diferença mesmo. O toque, a manobra, o conjunto mesmo da massagem é que faz essa diferença na técnica que a gente aplica. Qual foi a massagem, qual foi o protocolo que você usou com essa? Essa eu misturei a Soft com a Life. Life. Onde que era a queixa de dor da paciente? Era nervo ciático lombar. E a dor irradiava para a perna? Não, ela já teve dores que irradiava, assim, no começo irradiava, eu trabalho com ela faz bastante tempo, faço massagem nela há bastante tempo. E agora não, ela no agachamento, no glúteo mesmo, no nervo mesmo, ela sentia ainda, mas o movimento que ela mais sentia era no nervo, era na lombar, desculpa. Era mais localizado na lombar, e aí você usou o protocolo da massagem Life. Isso. Mas eu misturei a Life e fiz a Soft também. Primeiro você fez a Soft no corpo todo e depois fez a Life? Como que você fez? Isso, eu fiz a Soft no corpo todo e depois finalizei com a Life nas costas.
Nas costas. Isso. Muito bem, que legal. E se você pudesse, assim, pontuar, quais foram as transformações que você acredita que o curso do Método Natália Tanaka trouxe para você? Eu, primeiramente, pessoal, eu passei a acreditar mais em mim. E que eu acho que isso vocês levem muito em consideração. Porque o foco do curso é primeiro você aprender a confiar em você, para depois você passar o melhor de você para a sua paciente. Outra coisa que isso para mim foi muito válido foi a divulgação no Instagram, assim, você aprende muita coisa, é muito legal porque você aprende desde como divulgar, o que não fazer, o que não colocar de errado. Terceiro, que você aprende por trás a fazer um quadro financeiro, que como montar, o que gastar, como fazer reserva, muito complexo, que eu em 32 anos eu nunca tinha aprendido. Assim, coisas que eu fiquei muito surpresa com o que eu escutei no curso. Foi, nossa, isso para mim, eu vou levar assim cada detalhe disso pro resto da minha vida. Eu aprendi muito. E terceiro, que é o diferencial daquilo que você faz. Então, assim, a técnica em si, a massagem, se só fosse uma massagem soft para relaxamento, só assim já valeria a pena. Porque ela te leva a um relaxamento muito profundo. Todas as outras técnicas são muito válidas de você aprender. Mas eu digo assim, se eu tivesse que só fazer uma técnica, assim mesmo, se eu fizesse só uma, teria sido muito válido. É um dinheiro muito bem investido. E tem alguma coisa que aconteceu e que mudou na sua vida que você imagina, assim, nunca imaginou que poderia alcançar e que através do meu curso eu pude proporcionar isso para você? Então, na verdade, eu acho que foi a confiança, principalmente, e tudo veio como consequência. Eu passei a acreditar que eu era capaz de fazer aquilo, que ia dar certo. Eu lembro que no nosso primeiro webinário nós contamos, né? Eu contei quem era eu, o que tinha acontecido na minha vida. E no nosso segundo webinário, eu já relatei a mudança que foi do nosso primeiro em 15 dias, assim. Então, assim, a confiança que eu passei a ter, que eu era capaz de fazer aquilo, de aplicar, eu acho que vai ser, isso eu vou levar para o resto da minha vida. A transformação que fez na minha vida, assim, do dia para a noite, eu acho que isso foi o mais válido, que eu vou levar desse momento que a gente viveu. Hoje você chega a atender quantos pacientes por dia? Eu atendo até 9 pacientes por dia. Eu tô te perguntando isso porque eu quero que. Ah, antes que eu esqueça e que a gente já tá caminhando para o final, antes que o Instagram corte, vamos fazer a nossa foto, o nosso Vamos. print? Deixa eu tirar aqui os comentários de você. Olha lá. Fazer aqui o nosso coraçãozinho. Para quem está assistindo a gente, então, tira um print dessa tela, posta lá no Instagram e marca Natália M. Tanaka e o seu Dri. Driele Caroline Ponto Estética. Driele, Caroline, tudo junto? Isso, tudo junto. Driele, é com dois L's? É com 2 L's, Driele. Driele, Caroline, Isso, ponto estética. Isso. Então vai lá, tira um print. Isso, e marca a gente. Então, vou te fazer novamente a pergunta. Quantos pacientes você está atendendo por dia hoje? Eu chego a atender, dependendo do que eu for fazer, até 9 pacientes por dia. Já cheguei a atender 9 pacientes. Porque eu tenho falado muito aqui, falo dentro do nosso curso, falo aqui nas redes sociais, para as pessoas que estão lamentando, reclamando, por conta da situação que a gente está vivendo, por conta da pandemia. E aí as pessoas acabam responsabilizando ou achando culpados pela falta de sucesso, pela falta de paciente, pela falta de reconhecimento. Então, ao longo dessa semana, eu trouxe todos os dias alunas do Método Natália Tanaka, de turmas anteriores, né? Turmas antigas, turmas passadas, a turma de vocês, que você é da turma 9. Isso. É uma turma que começou assim, no mês de maio. Nós começamos no meio de uma pandemia. A gente passou 2 meses e vocês já aplicaram e já estão tendo resultados.
Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas que não adianta terceirizar a culpa. É mais fácil terceirizar a culpa, terceirizar, né, Com a certeza. culpa para o governo, para a economia, para a pandemia, enfim, para qualquer coisa que seja. Mas se você não assumir essa responsabilidade e não fizer o que tem que ser feito para mudar a sua realidade, você vai continuar levando essa mesma vida. E no Com início dessa live certeza. eu compartilhei também o sucesso que foi essa turma 10, bateu recorde de venda no meio de uma pandemia. Então, Exatamente. a gente está aqui, né, para mostrar para vocês, para incentivar vocês de que vale a pena correr atrás, vale a pena se esforçar. Só que você tem que dar esse próximo passo. Né? Se você ficar sempre falando, não tenho dinheiro, será que isso é para mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ai, mas eu estou no meio de uma pandemia, eu não vou ter atendimentos. Você vai continuar na mesma. Exatamente. Eu acho que o principal é você acreditar em você. E não adianta que não vai cair do céu, foi o que eu falei no começo. Nada cai do céu. Mas se você confia, acredita e busca mudar, porque você tem que querer mudar. Não adianta, aliás, você tem que buscar a mudança. Não adianta você querer mudar. Tem que dar o primeiro passo. Mesmo nas incertezas, a gente não sabe o que é o certo do amanhã. Então você tem que arriscar. E se eu não tivesse arriscado, hoje eu não estaria assim, com um sorriso largo, falando que graças a Deus eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Então, assim, eu falo que tem aquela frase que a gente não pode gritar nossa felicidade, né, nossas conquistas. Eu grito bem alto, porque isso para mim foi uma vitória. Eu acreditei e vi que eu sou capaz de mudar aquilo que eu quero, de fazer o melhor o que eu quero, e que eu sou capaz disso. Que eu sou capaz de buscar conhecimentos novos, de proporcionar coisas novas. E o maior feedback que eu tenho são as minhas pacientes. Que eu acho que esse é o meu maior reconhecimento. Você tem um minutinho para deixar dois recados. Primeiro, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todos os profissionais que estão nos assistindo. E segundo, eu queria que você deixasse um recado ao vivo aqui para mim. Para os profissionais, acredite em vocês, façam a mudança de vocês. E se vocês não acreditarem em vocês, ninguém vai acreditar. E ninguém vai mudar a vida se não for vocês mesmos. E a você fica meu mais profundo agradecimento, principalmente por você fazer eu acreditar tão rápido que eu era capaz. O método é muito bom. Eu te desejo tudo de melhor. Eu não vou deixar você tão cedo, porque nós temos toda a liberdade em contato com você. E meus mais agradecimentos. O curso foi maravilhoso, eu tive uma mega oportunidade e agradeço a oportunidade e a confiança de estar aqui conversando com você. Ai, olha, foi ótimo. Eu que te agradeço por separar um Valeu. tempinho para estar aqui compartilhando a sua trajetória, abrindo aqui suas dores, suas dificuldades, né? Porque não é fácil a gente expor essas nossas limitações e tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas a sair da zona de conforto, a dar o próximo passo, a confiar mais em si mesma, né? E Com trilhar certeza. aí um caminho rumo ao sucesso. Desejo muito sucesso para você também, que você merece. Obrigada. Quero também te agradecer por ter feito o seu 50%, ter colocado em prática tudo que eu compartilhei, porque dessa forma você me ajuda a cumprir a minha missão de vida, que é ajudar cada vez mais pessoas que sofrem de dores físicas e emocionais, Com através de cada certeza. profissional que aprender e aplicar. Muito obrigada, viu? Eu quem Pela sua agradeço. participação também. Eu que agradeço. Um beijo. Beijão, ficar com Deus.